Você conhece aquela sensação de nó na garganta? Aquelas palavras que ficam ali presas, aquela sensação de sufocamento, quando você não consegue falar o que você sente que precisa falar, o que você quer falar? Sabe aquela dor de cabeça depois de um dia inteiro tentando manter a paz, às custas de esconder a sua verdade? A Helena parecia que tinha tudo sob controle. A família, os filhos, o casamento, a carreira, a vida social, a academia. As pessoas olhavam para ela e perguntavam assim: Nossa, como é que você consegue? E ela sorria simplesmente e ia tocando a vida. Mas só a Helena sabia do sentimento de exaustão. Só ela sabia das preocupações que passavam pela mente dela, da insônia que ela experimentava muitas vezes de noite sem contar para ninguém, das crises de choro no banheiro da empresa. Até que o seu corpo falou que a voz não estava falando. E no meio de uma reunião ela teve uma crise de pânico. O médico explicou assim: olha, seu corpo está gritando o que você está silenciando há muitos anos. Olá, eu sou Fabiana Saab e eu já fui como a Helena. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu me peguei olhando para a minha vida e pensando assim: de quem é essa vida que eu estou vivendo? Porque parece que eu estou vivendo um script de um roteiro que outra pessoa escreveu, que não fui eu que escrevi. E eu literalmente travei e vivi um processo de dor crônica que durou 4 anos. E a maior necessidade que eu tinha era de me expressar. Esse meu processo de dor crônica, ele startou para mim um outro processo, na verdade uma jornada, que continua até hoje, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Porque eu não sabia pedir o que eu queria, eu ficava contrariada e não falava absolutamente nada. Eu era campeã de fazer aquela cara de paisagem quando eu estava profundamente angustiada ou quando eu estava profundamente insatisfeita com a solução ou com o que estavam me falando, e eu simplesmente mantinha a pose. A minha verdade era sufocada o tempo todo. E eu não sabia o que fazer com o potencial que eu sentia que eu tinha. Eu tinha um potencial que eu dizia: para quê? Eu sei que eu posso mais, que eu posso fazer mais, que eu posso me expressar, que tem muita coisa aqui dentro de mim, mas eu não consigo colocar para fora e muitas vezes, por não colocar para fora, eu não sabia nem o que que era que eu queria tanto assim. Então eu já fui essa pessoa. E esse vídeo aqui, eu posso te prometer o seguinte: eu não vou te oferecer uma transformação instantânea, mas eu vou te dar o primeiro passo, ou talvez os primeiros passos, para uma jornada essencial. E quero te dizer mais: é maravilhoso quando você começa a trilhar esses primeiros passos, porque você vai ver que não é tão difícil assim você falar essa verdade, é só um treinamento que você teve de oprimir o que você pensa por medo do julgamento das outras pessoas, basicamente. Bora pro vídeo? Vamos começar entendendo uma coisa. As emoções que a gente não expressa, as palavras que a gente não fala, aqueles pensamentos que a gente esconde dos outros, das outras pessoas, eles funcionam como se fossem água fervendo dentro de uma panela de pressão. Uma hora essa panela vai explodir. E é a hora que você tem aí, muitas vezes, os seus ataques de raiva, muitas vezes você, no impulso, fala de uma forma que depois você se arrepende. E às vezes isso acaba acontecendo como aconteceu comigo. Você fica doente, doente mesmo, com alguma doença que você demora bastante tempo para poder se curar. Ou seja, você vive uma pressão interna muito grande que de alguma forma precisa escapar. E normalmente esse escape, ele acontece de uma forma que você não ia escolher. E eu preciso te dizer também que esse tipo de comportamento, porque sim, isso é um comportamento, é só você que está percebendo, mas é um comportamento interno. Ele tem impactos graves na sua saúde mental. Essa supressão constante está diretamente ligada à ansiedade, à depressão e até ao burnout. A exaustão que muitas mulheres sentem não é só o cansaço do trabalho e da correria, é também o cansaço de você estar o tempo todo vigilante em relação
alguma coisa que você deixou escapar, ou o tempo todo tentando editar uma versão de si mesmo. Então você não tem comportamentos espontâneos, você não tem essa atitude genuína, esse emocional autêntico que você expressa, que as pessoas percebem em você. Talvez as pessoas até percebam que você está ali muito contida, mas você está o tempo todo tentando controlar o que você manifesta e tentando controlar o que as pessoas percebem da sua expressão. E isso drena a sua energia, literalmente, e faz você ficar exaurida. Não é só, então, o trabalho que te exaure, porque, de fato, o trabalho nos exaure, a todos nós. O excesso de dopamina que a gente experimenta nas redes sociais, isso também nos exaure, mas tem ainda esse adicional, que é extremamente relevante, que é da sua hipervigilância e dessa qualidade de não poder, de fato, estar ali inteira, autêntica nos seus relacionamentos. E por falar em relacionamentos, aqui tem um grande prejuízo, porque você não está inteira nos seus relacionamentos, você está ali demonstrando uma incompletude, está faltando alguma coisa. E você acaba vivenciando uma síndrome de impostora nos seus relacionamentos. Por quê? Porque você, ali dentro, sabe que a pessoa do outro lado não está se relacionando com você, com o que você realmente pensa, com o que você realmente sente. Está se relacionando com uma versão que você está inventando e mostrando. Então você fica com essa sensação de que os seus relacionamentos não são reais, que você pode não estar sendo amada de verdade, admirada de verdade, ou que você não está se colocando e presente de verdade nessas relações, e elas passam a ser insatisfatórias. Então você tenta proteger suas conexões, evitando conflitos, e na verdade o que você faz é criar um ambiente de menos intimidade, de menos verdade e autenticidade. Você não se deixa conhecer e fica com aquela sensação de que você não é vista, não é amada pelo que você é. E tem mais, esse tipo de comportamento de você não se colocar, não falar a sua verdade, acaba gerando ressentimento. Cada vez que você diz assim, ah, não foi nada, tá tudo bem, quando você sabe que não está, isso acaba gerando um distanciamento, porque você vai guardando aquela mágoa em relação ao que poderia ser e não é, ao que você queria que o outro fizesse e ele não faz, a maneira como você gostaria de ser tratada e não é. E você vai culpando o outro e guardando mágoa, e essa mágoa que você guarda e se repete, ou seja, você ressente essa mágoa, ela vira um ressentimento. E o ressentimento é o pior veneno para os relacionamentos, especialmente para os relacionamentos amorosos, mas não só para os relacionamentos amorosos. E se você é líder, isso também tem um impacto na sua liderança. Porque se você não é clara e objetiva para falar para a sua equipe o que você precisa falar, como é que você quer que eles adivinhem o que é esperado deles? Você também acaba centralizando as coisas porque você não comunica. A comunicação é o cerne da liderança, porque você não vai falar sobre a sua visão como líder, você vai evitar os conflitos e você não vai desenvolver sua equipe. Vai acabar sobrecarregada e com o sentimento de que ninguém te entende e ninguém te apoia. Então, sim, profissionalmente, o fato de você ser ultra mega diplomática e falar sempre o que é esperado que você fale, tem um impacto importante na sua satisfação no trabalho e nos seus resultados no trabalho. E você pode estar se perguntando de onde que vem esse comportamento, como foi que você aprendeu isso? Uma das maneiras realmente é o condicionamento social. Muitas mulheres foram socializadas para priorizar a harmonia em detrimento da voz, da verdade. E isso foi colocado como se fossem antagonistas, ou seja, se você falar
o que você pensa, você não vai conseguir a harmonia que você está buscando. Só que não é verdade, você pode sim conseguir a harmonia que você está buscando falando o que você pensa. Na verdade, as suas conexões, elas passam a ser verdadeiras quando você se coloca por inteiro nessas conexões. Mas não foi isso que a gente aprendeu. Então a ideia é que a gente passe a reconhecer que existem esses padrões, ou que eles podem existir, não para a gente se vitimizar. Ai, olha o que fizeram comigo quando eu era criança, quando eu era adolescente. A ideia não é essa. A ideia é você reconhecer o padrão para se libertar do padrão, porque ele é só um padrão. É só um modus operandi que você aprendeu num momento da sua vida. E agora você já é adulta e você não precisa mais dele. E uma outra questão relevante, e que a gente vem falando, a ciência vem falando sobre isso muito recentemente, é que a gente nunca entendeu muito bem a vulnerabilidade. A gente achava que demonstrar que precisa de ajuda, demonstrar imperfeição, demonstrar que não sabe, era um sinal de fraqueza. Então, a gente aprendeu também a esconder convenientemente as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas contradições, as nossas contrariedades. E a maior expoente acadêmica que fala sobre esse assunto de vulnerabilidade é a Brené Brown. E o caminho da vulnerabilidade, ele nos aproxima uns dos outros, ele reforça as nossas conexões. Porque sim, todos nós somos, em alguma medida, ou em uma medida muito consistente, vulneráveis. Alguns percebem mais, outros percebem menos. E agora que você já entendeu de onde que vem isso e o que você perde por não se expressar, por não falar a sua verdade, como é que a gente, na prática, aprende um outro padrão, aprende um outro modus operandi? Tem uma habilidade que é essencial para isso, que é a seguinte: é você reconhecer o que você está sentindo. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer rápido o que a gente está pensando, porque a gente pensa um monte de coisas ao mesmo tempo. A nossa mente é extremamente tagarela e ela fala coisas que muitas vezes não são lógicas. Ela fala uma coisa e o oposto daquela mesma coisa, você tem as duas ideias ao mesmo tempo na sua cabeça. Então é difícil saber o que você está pensando, mas é bem mais fácil você perceber a sensação de que você está confusa, o mal-estar, o incômodo. Então, quando você estiver se sentindo incomodada com alguma coisa, para tudo e tenta nomear o que você está sentindo. Dá um nome para essa emoção. O que você está sentindo? Esse desconforto chama o quê? Chama angústia? Chama tristeza? Chama frustração? Raiva? Tenta dar um nome. Mesmo que você não acerte, não tem problema você acertar. Mas é importante você dar um nome para que você possa desenvolver essa habilidade de reconhecimento. Porque quando você vai dando o nome para o que você está sentindo, você começa a perceber padrões. Ah, quando tem esse tipo de situação, eu normalmente sinto essa emoção aqui ou esse conjunto de emoções. Esse passo que eu estou dizendo para você desenvolver, que na verdade é uma habilidade, ele é o primeiro passo da comunicação assertiva e da comunicação não violenta. Se você não sabe denominar o que você está sentindo, fica muito difícil você reconhecer que o outro também está experimentando um incômodo, experimentando um desconforto, e muitas vezes ler nesse desconforto que está embutido ali na resposta do outro, qual é o incômodo, qual é a emoção. Então, essa habilidade, ela precisa ser treinada. E como é que você treina isso? Nas mínimas coisas, não começa com o que é grande, começa com o que é pequeno. Agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, você está se sentindo como? Você está curiosa? Você está interessada? Curiosidade, interesse, são estados emocionais positivos, ok? Dá nome para eles também. Porque os estados emocionais positivos também são importantes, são eles
que vão te propiciar uma comunicação mais adequada. Quando você está incomodada, está desconfortável, é mais difícil de você se comunicar, é mais difícil de você falar a sua verdade. E aqui que está o valor dessa habilidade também. Quando você não está se sentindo bem, você não vai se comunicar tão bem. Você vai ter mais dificuldade de chegar até a sua verdade, de saber qual é a sua verdade. E porque você não sabe qual ela é, como é que você vai expressá-la? Você não vai conseguir. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a monitorar esses seus estados emocionais e quando você sentir a necessidade de falar alguma coisa, aquele nó na garganta que eu falei no começo do vídeo, você para, vai se acalmar, vai regular o seu estado emocional, vai chegar num estado tranquilo para que você possa falar o que você está pensando. Então, não é que você vai falar tudo que está passando pela sua mente de qualquer jeito, não. O fato de você aprender a reconhecer as suas emoções é o que vai possibilitar que você ajuste o seu estado emocional para poder ser assertiva e falar de fato o que precisa ser dito na hora que precisa ser dito. Não exatamente na hora que você está experimentando a situação. Na hora que você está experimentando a situação, talvez você possa dizer: posso te responder depois? Podemos conversar sobre isso mais tarde? Podemos dar sequência nesse assunto num outro momento? Você pode adiar o momento. A gente não pensa nisso, que a gente pode adiar os momentos, que a gente pode planejar as situações que são desafiadoras para nós. Então, aqui tem mais um passo para você. Já te dei alguns passos. E só relembrando aqui, o primeiro deles todos, reconhecer o que você está sentindo. Porque isso desencadeia uma série de possibilidades. E porque se você for para o caminho do pensamento, é mais difícil saber o que você está pensando. Se você sabe o que você está sentindo, depois você vai poder descobrir o que você está pensando. Não é descobrir, mas identificar de uma forma mais precisa. Uma outra habilidade super importante que eu quero explorar com você nesse vídeo aqui é a capacidade de separar o que é fato e o que é julgamento do fato. Então, se você, por exemplo, foi interrompida numa reunião, se você falar do fato, você vai dizer assim: naquele momento da reunião em que eu fui interrompida, então você está falando o fato. Quando você julga, você diz assim: no momento em que o João, com a grosseria dele, resolveu falar mais alto e não me deixou continuar meu raciocínio, aqui você está julgando um fato. E claro, até por essa forma como eu coloquei, você vai ver que falar as coisas desse jeito, julgando, é sinal de problema. Você vai ter muito mais dificuldade depois para poder se ajustar com a pessoa que você está conversando. Então, sim, se você fala com julgamento, as chances de você gerar um conflito, elas aumentam. Essa habilidade de separar fato do julgamento também é uma habilidade extremamente útil na comunicação não violenta, porque a ideia é que você converse a partir do que realmente aconteceu, de uma forma isenta, porque de verdade, a gente não tem como saber qual era exatamente a intenção do outro na hora em que o problema aconteceu, na hora que a situação teve lugar. A gente pode até ter certeza, mas essa certeza ela não é 100%. A gente não está dentro do outro para conhecer as razões do outro, as necessidades do outro, os problemas do outro, o contexto do que o outro está falando, porque a comunicação ela tem ruído, ela tem muitos outros problemas que a gente não está falando. Aqui a gente está falando sobre como falar a nossa verdade. Então, aqui, isso é uma técnica. Você quer falar a sua verdade e às vezes você quer falar a sua verdade cheia de julgamento. Então, se você perceber que você vai julgar, respira e tenta expressar o fato, o que aconteceu, o que foi visível, e não o que você imagina que está por trás daquele fato. Isso vai te trazer menos problemas. O que a gente está buscando não é você se sentir mais segura para poder se expressar? Então, aqui vai mais uma estratégia.
E a próxima estratégia que eu quero explorar com você nesse vídeo aqui são os limites graduais. Muitas vezes, porque a gente ficou anos segurando ali a nossa voz, a nossa verdade, a gente quer sair falando tudo para todo mundo no famoso sincericídio. E não é por aí. A gente aprendeu a ser comedida nas palavras, a falar o que o outro quer ouvir, a querer agradar o outro o tempo inteiro. A gente aprendeu isso. E agora a gente está aprendendo um novo jeito. O que você vai fazer? Você vai usar as teorias de aprendizagem e vai do mais fácil para o mais difícil. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de falar não, você vai experimentar falar não para coisas pequenininhas. Então, por exemplo, você está na feira, o feirante vem e fala assim: Dona Joana, a senhora não quer levar o tomatinho cereja? Você fala: não, muito obrigada. E não se explica. E não diz assim: ah, o pessoal lá em casa está viajando, eu estou com pouca gente em casa essa semana, eu já tenho da semana passada. Não, é não e pronto. Aprende a falar não e pronto. E aí você vai testando em ambientes que são neutros, como nesse que eu falei da feira. Você vai experimentando esse não. Ou você vai experimentando falar alguma coisa que está te contrariando a partir do fato. Em ambientes também de quase neutralidade, em que você não fica muito exasperado. Isso é treinamento. Você começa treinando as coisas fáceis, treinando o pequenininho para depois ir para o grande. Então, devagar com andor, você não precisa sair desse vídeo aqui falando tudo que passa pela sua cabeça. Vamos treinar esse processo. E por fim, eu quero te dar aqui uma estratégia que é extremamente útil, mas que você precisa avaliar bem com quem você vai fazer. Elege uma pessoa, alguém que você confie bastante, para ser aquela pessoa que vai te ajudar a desbloquear essa sua autenticidade. Então, você começa assim, você fala para a pessoa: olha, eu preciso de ajuda para falar o que eu realmente penso, para falar o que eu realmente sinto, porque a minha tendência é não falar o que eu penso e o que eu sinto. E eu também preciso de ajuda para saber o que eu estou sentindo e para falar sobre o fato e não sobre o julgamento que eu estou fazendo do fato. Você expõe a sua dificuldade para a pessoa. E isso por si só já é um treinamento. E com essa pessoa, você pode ensaiar situações difíceis que você pode vir a enfrentar. Então, você pode pedir para essa pessoa: me ajuda aqui, vamos ensaiar. Eu quero falar do jeito que eu falaria para o meu marido, por exemplo. Você pega uma amiga sua e treina com ela o que você falaria para o seu marido, o que você gostaria de falar para ele. E pede para ela te ajudar. Mostra esse vídeo aqui para ela entender do que se trata, e talvez ela tenha o mesmo problema que você e vocês possam se ajudar mutuamente. Então, pega uma parceira para treinar. E às vezes você tem um marido muito bacana, você pode treinar com seu marido essa falta de assertividade ou essa falta de autenticidade nas relações do trabalho, por exemplo. Você fala: me ajuda. Eu não estou me sentindo autêntica com a minha equipe. Eu tenho dificuldade de pedir as coisas para as pessoas, eu tenho dificuldade de falar a verdade para o meu chefe. Me ajuda. Pede ajuda para o seu marido, para as pessoas que estão próximas de você. Pode ser sua mãe também, pode ser outra pessoa, alguém que você confie. E antes de acabar esse vídeo aqui, eu quero te falar duas coisas que são essenciais. A primeira é a seguinte: a gente se acostumou a relacionar o frio na barriga na hora que você quer se expor, quer falar alguma coisa e não está saindo, com algo negativo. E eu quero te convidar a ressignificar essa sensação. Quando você se vê diante da possibilidade de ter que falar a sua verdade e não está conseguindo, você para e pensa assim: esse frio na barriga quer dizer que eu estou diante da oportunidade de melhorar isso, da oportunidade de me desafiar, da oportunidade de aprender como se faz isso. Então, começa a entender o frio na barriga não como ansiedade, mas como excitação, como algo que você está se expondo, que está sendo trazido para você
e que é bom para você, é uma chance de você treinar, é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, muito mais do que uma adversidade, é uma oportunidade. Essa virada de chave é super importante. E a segunda coisa que eu quero te falar também é o seguinte: celebre cada pequena vitória, porque você precisa se acostumar a perceber que você está crescendo, está melhorando e está se desenvolvendo, porque quando você se dá conta de que está dando certo esse processo, a sua autoconfiança cresce. E o processo de falar a sua verdade, ele vai ficar cada vez mais fácil, quanto mais autoconfiante você se sentir. Então, quanto mais acertos você tiver, excelente para a sua autoconfiança. E melhor ainda, deixa eu te dizer, quanto mais fracassos ou erros você tiver, significa que você tentou. Ou seja, você está sendo mais corajosa. E se você está sendo mais corajosa, isso também melhora a sua autoconfiança. Então, aqui mais uma oportunidade para você ressignificar quando você eventualmente errar, porque você vai errar, todos nós erramos. Em algum momento que a gente está tentando fazer algo novo, a gente vai sentir o frio na barriga e eventualmente vai dar errado. Mas olha só, você não teve a coragem de tentar? Então, comemora, celebra a coragem de tentar. Que você teve coragem e tentou. Porque se você tivesse ficado quieta, você estava no ponto que eu comentei no início do vídeo, lembra? O que é pior, ficar com nó na garganta ou agora ficar com a sensação de que, caraca, não deu tão certo, mas eu tentei, eu fui corajosa a ponto de tentar. Não é melhor? Vamos pensar, o que você prefere? Voltar lá para como você estava no começo do vídeo, lembra como é que era? Ou tá nesse ponto agora que, opa, peraí, eu sou mais corajosa do que eu era antes de tentar, porque não me matou, né? O que não me, what doesn't kill you make you stronger. O que não te mata faz você ficar mais forte. Sim, você agora é mais forte. Eu quero te lembrar o seguinte: o silêncio ele pode parecer seguro, mas a verdadeira segurança vem de você poder saber que você pode ser vulnerável e que você pode fazer conexões reais, verdadeiras, nutritivas com as pessoas, sendo quem você é. Falar a sua verdade não é um direito que você tem só, é uma necessidade para a sua saúde, para o seu bem-estar e para os seus relacionamentos. E eu quero te fazer um desafio concreto. Nessa semana, eu quero que você pegue uma situação que você costuma se calar e faça diferente dessa vez. Fala o que você está sentindo ou o que você está pensando, mesmo que só um pouquinho. Topa o desafio? Sua voz importa, é hora de usá-la. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário para mim, o que você achou, qual dessas estratégias você já vai começar a implementar de imediato. Me conta aqui embaixo, eu quero saber. Se você ainda não curtiu o vídeo e você está até aqui, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e eu também quero te convidar a assistir um outro vídeo que eu selecionei para você, que está aqui para a gente continuar conversando sobre essas questões da nossa comunicação.